Graça e a paz, amados. Amém? Glória a Deus. Mais uma vez estamos aqui para compartilharmos a palavra de Deus nesta noite. Vou solicitar aos irmãos que abrem as Bíblias em Provérbios 16, do 1 ao 9. Provérbios 16, do 1 ao versículo 9. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, então. Diz assim: ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. O Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios para o dia do castigo. O Senhor detesta os orgulhosos de coração. Sem dúvida, serão punidos. Com amor e fidelidade se faz expiação pelo pecado. Com o temor do Senhor, o homem evita o mal. Quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, ele faz que até os seus inimigos vivam em paz com ele. É melhor ter pouco com retidão do que muito com injustiça. Em seu coração, o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Amém? Vamos orar então. Senhor e amado Deus, nosso Pai, nós glorificamos ao Teu nome, Senhor Jesus, por tudo, por mais essa oportunidade que temos de estarmos aqui nesta noite, para juntos, ó Deus, aprendermos e compartilharmos a Tua palavra. Ensina-nos, ó Deus, a cada dia nos Teus caminhos, que o Senhor venha nos fortalecer, que o Senhor venha nos direcionar a cada dia. Ó Deus, esteja sempre conosco, Senhor Deus. Senhor, assim nós pedimos ao Senhor que esteja presente em nossas vidas, que Teu Espírito Santo neste momento venha ministrar os nossos corações acerca da Tua palavra e dos Teus ensinamentos. Pai, em nome de Jesus Cristo, assim nós oramos, gratos ao Senhor por esta oportunidade, em nome de Jesus. Podem sentar. Irmãos, a palavra que o Senhor me deu nessa noite, o tema é vivendo dentro do propósito de Deus. Nós estamos no primeiro mês do ano, né? Nós estamos começando o ano em janeiro, nosso segundo culto de conexão. Nós temos um longo caminho pela frente, muitos sonhos, muitos planos, metas e desafios a serem enfrentados. Mas tudo dependerá de como iremos direcionar as nossas vidas. Se tomaremos o controle e resolveremos seguir de acordo com as nossas vontades, e ficaremos sujeitos ao fracasso, frustrações, decepções e angústias. Ou decidiremos confiar nossa vida verdadeiramente nas mãos de Deus e deixaremos que Ele seja Senhor absoluto das nossas vidas. Deixaremos sermos guiados e direcionados por Ele, e assim viveremos uma vida de entrega e dependência, e com isso poderemos ter experiências grandiosas de amor e cuidado. Viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Tudo em nossa vida precisa ter um propósito. Não podemos planejar algo sem uma orientação. Quando estamos conectados com o propósito de Deus para as nossas vidas, Ele fará infinitamente mais do que pedimos e sonhamos. Consagre o Senhor tudo o que você faz e seus planos serão bem-sucedidos.
Sempre que decidimos tomar a direção da nossa vida por nossa conta própria, é o que muitos dizem, né? Quando nós tomamos a rédea das nossas vidas, algo dá ruim. Porque quando nós resolvemos direcionar a nossa vida sem uma orientação de Deus, algo dá ruim. Precisamos ouvir, entender e obedecer à vontade de Deus para a nossa vida. O que realmente agrada ao Senhor é a nossa obediência, obedecer a sua palavra, obedecer a sua voz. Tudo isso faz ter um relacionamento íntimo com Ele. Em João 14, 21, diz assim: obedecer é maior prova de amor que podemos dar ao Senhor. Quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também amarei e me revelarei a ele. Amados, nós precisamos ter uma vida de entrega verdadeiramente ao Senhor. Deixar Ele no trono das nossas vidas, direcionar os nossos passos, nossos caminhos, nossas decisões, porque muitas vezes, quando nós queremos de nós mesmos tomar a direção, como eu falei ali, algo dá ruim. Uma vez eu precisei fazer uma cirurgia e estava tudo certo, né, para poder fazer a cirurgia, médico, o plano de saúde já tinha autorizado, já estava com guias, tudo certinho para a cirurgia. E eu não sei porquê, na minha cabeça, eu invoquei com o médico. Eu falei, gente, não sei porquê, eu não gostei desse médico. Por mais que, às vezes, no consultório, ali na hora, tinha várias mulheres falando que tinham operado com ele, que estava indo lá, né, depois da cirurgia, para fazer o acompanhamento. E elas falando que ele era um bom médico, mas, não sei, botei na minha cabeça que o médico não seria bom, que não seria ele. Aí pesquisei no livrinho lá né, de médicos lá do plano, e vi um médico que eu já tinha consultado com ele, e já tinha feito um acompanhamento até quando eu fui engravidar da Júlia, fazer um tratamento para engravidar. Aí eu falei, poxa, que bacana. Esse médico aqui, eu já consultei com ele, não, eu quero operar com ele. E nem sequer orei, nem pedi direcionamento a Deus. Eu decidi, fui no plano de saúde, pedi para mudar toda a papelada que já estava pronta para a cirurgia com outro médico. Aí expliquei, falei que eu não estava me sentindo confortável operar com aquele médico, que eu queria um médico que eu já conhecia. Enfim, tomei a decisão, tomei a rédea e falei, não, eu quero mudar, eu quero fazer com esse médico. Aí o plano de saúde falou, então tudo bem. Foram lá, mudaram toda a papelada, tudo. Aí eu fui no médico lá, né, que eu já tinha feito acompanhamento com ele, expliquei que eu queria operar com ele, que eu já tinha mudado as guias. Aí tá, tudo bem, tudo certo. Ele, não, te opero. Beleza. Aí foi chegando o dia da cirurgia. Uns 2 dias antes, eu passei no consultório dele para ele assinar os documentos, né, de internação. Quando eu cheguei lá, ele virou para mim e falou assim, olha só tem um negócio que eu esqueci de te falar. Eu só opero com minha assistente. E o plano não cobre, ela é particular. E aí, agora, para eu te operar, eu esqueci de te falar, eu vou ter que cobrar minha assistente. Aí ele falou o valor, fiquei olhando assim e falei, meu Deus, na hora eu gelei. Falei, Jesus, e agora? Aí eu falei, e agora, o que eu vou fazer? Vou ter que operar com ele, porque eu tomei a rédea, tomei a direção da minha vida, falei que era com ele que eu queria operar, enfim. Como que eu ia voltar lá no plano e falar de novo? Não quero mais operar com ele, não. Aí acertamos, né? Eu falei, não, tudo bem. Ele acertou o valor comigo de quanto que seria assistente dele, e tudo bem. 2 dias depois, me internei, ocorreu a cirurgia. E foi traumática, porque ele foi muito antiético,
Foi um médico que ele me tratou com muita rispidez. E, na hora, eu fechei os meus olhos e falei, Senhor, o que eu fui fazer? Para que eu fui mexer no que Deus já tinha direcionado? E acabou que eu fiquei, assim, muito triste, porque eu falei, meu Deus, o que acontece quando a gente resolve tomar a rédea da nossa vida e querer agir por nossa conta própria? Acabamos sofrendo as consequências de tomarmos decisão sem o direcionamento de Deus. E isso acontece em várias coisas da nossa vida, quando nós resolvemos decidirmos sem buscarmos orientação de Deus, sem colocarmos diante de Deus. Então, aqui como fala em João 14, 21, obedecer é a maior prova de amor que podemos dar ao Senhor. Quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Deus ama quem lhe obedece. Deus ama quem o busca, quem entrega cada detalhe da sua vida nas mãos dele, porque ele vai fazer o melhor para nós. A gente precisa entender que a vida do servo de Deus precisa ser em obediência, em temor ao Senhor. E saber que nós não somos capazes de decidir a nossa vida. Porque nós somos falhos, pecadores. E o Senhor, Ele conhece todas as coisas. E quando nós olhamos na Bíblia e lembramos de obediência, lembrei no momento assim do rei Davi. Davi ficou conhecido por ser um homem segundo o coração de Deus. Davi, apesar de ser rei, tinha um coração humilde em todos os êxitos. Davi sempre deixou claro que a sua vitória provinha do Senhor. Davi reconhecia suas fraquezas e não tinha medo de apresentá-las diante de Deus. Ele sabia que Deus nada se esconde. Desculpa, tá, irmãos, que eu estou um pouquinho nervosa. Essa relação franca e sincera atrai o coração do Senhor. Ao reconhecer as suas fraquezas, Davi buscava se levantar em Deus e não pela sua própria força. Davi sempre colocou Deus nas decisões estratégicas do seu governo. Para Davi, a orientação de Deus era a coisa mais importante antes de tomar qualquer decisão. Assim como Davi, nós podemos ser servos segundo o coração de Deus. Para isso, é necessário entregar o nosso próprio coração como oferta ao Senhor. É deixar de andar conforme a nossa vontade e avançarmos segundo a vontade de Deus. Um verdadeiro adorador se alegra em fazer a vontade do Pai. Então, amados, um verdadeiro adorador se alegra na obediência a Deus. Nós devemos nos alegrarmos de estarmos seguindo o direcionamento de Deus, mesmo às vezes nós não entendendo, muitas vezes nós não compreendendo, mas nós precisamos obedecer o direcionamento de Deus para as nossas vidas. Eu vou pedir também que vocês abram agora em Provérbios, capítulo 3, do 5 ao 6. Provérbios 3, do 5 ao 6, que diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes do teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Irmãos, devemos crer em Deus de
todo o nosso coração e obedecer aos seus mandamentos em todas as situações. Ele endireitará as nossas veredas, que significa tornar reto, avançar na direção correta. O versículo começa com a instrução de confiar no Senhor de todo o nosso coração. Significa confiar plenamente em Deus, colocar nossa fé e segurança nele, em vez de depender apenas de nossos próprios recursos, sabedoria ou capacidades. É um chamado para uma confiança profunda e inabalável em Deus. Confiar no Senhor de todo o coração, isso significa uma confiança completa. É um chamado para confiarmos em Deus com os nossos sonhos, nossos medos, alegrias e preocupações. Às vezes, tendemos a confiar em nossa própria sabedoria, em nossos planos e entendimentos limitados. No entanto, a verdadeira sabedoria começa com a confiança em Deus, como nosso guia supremo. O versículo continua advertindo-nos a não nos apoiar em nosso próprio entendimento. Isso significa que não devemos confiar apenas em nossa sabedoria humana. Embora a sabedoria seja importante, ela não deve ser substituída por nossa confiança em Deus. Somos advertidos contra a nossa arrogância de pensar que somos autossuficientes e que podemos resolver todos os nossos problemas por conta própria. Nosso entendimento humano, ele é falho. E há muitos aspectos da nossa vida que estão além da nossa compreensão. Devemos reconhecer nossa limitação e nos render à sabedoria e o plano soberano de Deus para as nossas vidas. Devemos buscar ativamente a sua orientação e vontade em todas as áreas da nossa vida. Nossos relacionamentos, nossos trabalhos, decisões financeiras e sonhos. Deus não deve ser uma parte isolada da nossa vida, mas o centro de tudo o que fazemos. Deus, Ele quer que nós compartilhemos com Ele cada detalhe da nossa vida, seja mais simples que for. Eu lembrei, uma vez, eu tinha a célula das meninas lá em casa, e elas eram menorzinhas ainda. Aí um dia, acho que eu já até compartilhei aqui, a Thalita foi orar, que ela pediu oração porque ela teria uma prova. Aí ela foi orar e falou com Deus, na oração assim: Senhor, que não seja eu, mas o Senhor fazendo a prova por mim. Aí eu fiquei olhando, depois eu até brinquei com ela. Falei, você que não estude não, para ver se Deus vai fazer a prova por você. Mas, naquela hora, eu fiquei brincando, zombando dela. E agora que eu estou na faculdade, eu vi que é quase isso. É quase isso, Deus, porque, olha, vou te falar. Às vezes a gente passa por uns perrengues. Eu fui fazer uma prova, a gente estuda, se dedica, mas acho que todo mundo já passou por esse momento de chegar lá na hora e dar branco, apagão. Me deu um apagão. Eu olhei para a prova, eu falei, meu Deus. Eu vi as perguntas, eu entrei em desespero, eu não lembrava das respostas. Eu falei, meu Deus. Aí eu lembrei na hora da Thalita. Eu falei, Senhor, me ajuda, que não seja eu, mas me faz lembrar de tudo que eu estudei. Porque por mais que a gente se esforce, por mais que a gente se dedique, quando a gente dá lugar à nossa carne, a gente fica tenso, nervosa, e acaba, às vezes, a gente dando esses apagões, porque a gente não está buscando a Deus, pedindo a Deus o direcionamento. E, naquele momento, eu falei, Senhor, eu não vou conseguir fazer essa prova. E veio o desespero, veio o temor, eu falei, meu Deus, e agora? Fechei os meus olhos, procurei me acalmar e pedi ao Senhor. Falei, Senhor, me ajuda. Eu não vou conseguir fazer essa prova se o Senhor não me ajudar. E, de repente,
Sabe, a minha mente foi abrindo, eu fui lembrando das coisas que eu havia estudado, das coisas que o professor havia falado. Geralmente eu gravo as aulas do professor, às vezes é muito conteúdo, é muita fala, e eu fui lembrando da voz, eu ouvia, né, Deus vinha, botava na minha mente a voz do professor falando no meu ouvido as coisas, e eu conseguia realizar a prova com êxito e tirei a nota máxima. E aí a gente vê o quão maravilhoso é quando nós colocamos a nossa vida nas mãos do Senhor. O quão maravilhoso é quando nós, naquele momento de angústia, de medo, nós colocamos nas mãos de Deus e nós vemos Deus agir em nossas vidas. É muito bom quando Deus está no trono das nossas vidas. Por mais que passamos por momentos difíceis, momentos ruins, mas Deus está no trono. Tudo acontecerá, tudo fluirá bem. Agora, quando decidimos deixar o nosso eu, as nossas vontades, provavelmente fracassamos. Em Salmos, né, um versículo já conhecido, 37:5, diz assim: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Duas frases aqui muito importantes. Entrega, duas palavras, entrega e confiança. Nós precisamos entregar e confiar em Deus, e assim ele agirá. Sem entrega e sem confiança em Deus, nós não conseguiremos. Tem um versículo na Bíblia que fala, sem mim, Jesus fala, sem mim nada podeis fazer. Sem Deus nós não somos capazes. Tudo que nós fazemos, nós entregamos nas mãos do Senhor. Eu lembrei do rei Davi, porque eu lembro que ele falava que tudo que ele fazia, as batalhas, as vitórias que ele tinha, ele sabia porque Deus estava com ele, e ele buscava a orientação do Senhor. Né? Então, nós precisamos ter esse entendimento que nós precisamos buscar a Deus. Neste ano que está apenas começando, que nós possamos consagrar cada dia ao Senhor os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos projetos. Tudo tem que ser com um propósito. Nada acontece na nossa vida por acaso. E tudo que iremos realizar não pode ser de qualquer maneira, tudo tem um propósito. Deus precisa estar nesse propósito. Deus precisa estar conectado com os nossos sonhos, porque se Ele não tiver, não adianta. Quando confiamos em Deus, quando reconhecemos sua soberania em nossas vidas, Ele nos guiará nos caminhos da justiça e da paz. Ele endireitará os nossos caminhos tortuosos, nos protegerá das escolhas prejudiciais e conduzirá a um relacionamento mais profundo com Ele. Hoje, queridos irmãos, convido-vos a refletir sobre este versículo e aplicá-lo em nossa vida. Confie em Deus de todo o seu coração. Abandonem a confiança em nossa própria sabedoria e reconheçam Deus em todos os nossos caminhos. Ao fazer isso, nós experimentaremos a direção divina, a paz e a alegria que só pode ser encontradas em Deus. Nós só encontramos a paz, a sabedoria no Senhor, quando nós entregamos a nossa vida verdadeiramente nas mãos do Senhor. Que Ele seja o nosso guia, que Ele esteja no comando de tudo. Confia no Senhor de todo o teu coração. Entrega a sua vida verdadeiramente nas mãos do Senhor. Entrega os seus sonhos, os seus medos, porque tudo o Senhor fará acontecer. Que o Senhor esteja nos fortalecendo, nos direcionando a cada dia. Que possamos crescer em nossa fé,
confiando em Deus, permitindo que Ele nos guie em nossa jornada espiritual. Amém? Foi uma breve palavra, mas que foi uma palavra que Deus colocou muito no meu coração, que este ano seja um ano que nós possamos entregarmos nas mãos do Senhor. E que todos os nossos projetos, tudo que nós fizermos, que nós venhamos a entregar em suas mãos, para que nós tenhamos a vitória, para que nós possamos viver um ano de glória na presença do Senhor. Amém? Eu peço que vocês agora se coloquem de pé, e que neste momento vocês venham refletir. Eu sei que a gente já começa um ano realmente idealizando a nossa vida, de como será, nossas metas. Mas, neste momento, pense se tudo isso que você colocou como meta para esse ano, se é algo que vai ter um propósito. Porque Deus não faz nada na nossa vida se não for por um propósito específico, que é de honrar e glorificar o teu santo nome. Tudo em nós é para a honra e glória do Senhor. Seja cada detalhe da nossa vida, seja por menor que seja, coloque diante de Deus a sua família, o seu lar, o seu trabalho, os nossos estudos. Que este ano seja um ano de glória. Mas isso nós só alcançaremos se verdadeiramente nós deixarmos Deus na direção das nossas vidas. E que neste momento, se vocês quiserem vir aqui à frente, fazer essa entrega, a entrega de 2024 nas mãos de Deus, peço que vocês venham aqui na frente, convido o pastor Miguel para poder estar fazendo essa oração com vocês, para que a gente faça essa entrega, para que a gente confie no Senhor, e não venhamos querer tomar rédea das nossas vidas. Possamos estarmos conectados ao Pai, porque assim nós podemos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Amém?